Falar de futebol, e principalmente no Brasil, não se pode sem se falar de Flamengo. E falar de Flamengo também não se pode sem se falar de Márcio Braga. Márcio Braga, durante décadas, presidiu o Flamengo, levou o Flamengo a grandes vitórias, e o grupo do Márcio Braga levou o Flamengo também, através, na época, do Antônio Augusto Dunst de Abranches, ao Campeonato Mundial de Clubes. Hoje nós temos aqui conosco o Márcio Braga, que é um ícone do Clube de Regatas do Flamengo, e para nós todos aqui é uma honra recebê-lo nos estúdios de Menorá na TV. Márcio, muito prazer, muito obrigado por ter vindo aqui, mais uma vez nos honrando com a sua presença. Você inaugurou o nosso programa de rádio, no momento em que eu estava sendo operado, não pude estar presente, minha vesícula gritou e eu fui naquela data operado, e quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco em Menorá na TV. Com prazer, com muito prazer estou aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Márcio, você um dia acordou de manhã cedo e tinha sido eleito presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Você não tinha mais do que 40 anos de idade. Tinha 40 anos. Você tinha 40 anos. Algum dia antes tinha passado pela tua cabeça presidir o Flamengo? Vovó costumava dizer que eu, antes de dizer papai e mamãe, eu disse Mengo. O sonho de todo rubro-negro é um dia ser presidente do Flamengo. Não vou te dizer que trabalhei para isso, para ser presidente do Flamengo. Não, foi um acontecimento daquele momento. Mas eu já vinha trabalhando juntamente com grupos de amigos, não é? Desde bem antes, 10, 12 anos antes de ser eleito, para resolver o problema do Flamengo. Não é? Nós tínhamos grupos que tomou vários apelidos, não é? Foi grupo forte, foi grupo do Dragão Negro, foi grupo disso e daquilo, mas todos éramos pessoas que, rubro-negros, de arquibancada, de torcida, alguns muito importantes na política nacional, na sociedade, no mundo empresarial e financeiro, econômico-financeiro, mas ninguém queria ser presidente do Flamengo. Nenhum de nós era administrador do Flamengo, trabalhava na administração do Flamengo. Então, chegou um momento que nós vimos que realmente, sem entrar no Flamengo, era impossível modificar aquele estado de coisas. Quando nós começamos a operar, isso foi no tempo ainda do Roberto Veiga Brito, fomos nós que trouxemos o Zinho, Celso Bulhões de Carvalho da Fonseca e eu, que fomos, porque o Zinho era colega de turma do Roberto Veiga Brito, de engenharia, e fomos os dois lá conversar com ele, no sentido que nós queríamos trazer para o Flamengo o Tim para ser técnico. E o Tim veio, aceitou, o Roberto Veiga Brito aceitou, que estava em final de mandato, aceitou que ele viesse, e foi quando o Tim disse, não, eu vou, mas eu quero levar um jogador argentino, e trouxe o Doval. Então nós tivemos participações assim. Uma vez também, já o Richer presidente, logo no seu início de mandato, uma vez eu vi o Richer puxando os cabelos, os poucos cabelos que tinha na cabeça, e quase que chorando na televisão, porque a situação do Flamengo era dramática em matéria de dinheiro, não tinha mais solução, e a pressão da torcida para ter time, não tinha dinheiro, afinal. E eu, como sou tabelião aqui na cidade do Rio de Janeiro, agora já há 59 anos, então sou muito conhecido, não é? Já era muito conhecido então. E foi bom, quem é o dono do Flamengo? Quem é que manda no Flamengo? São os credores do Flamengo. É onde eles pegaram dinheiro lá e não estão conseguindo pagar. Então saí pela cidade procurando os banqueiros. Vi a lista de credores do Flamengo e entrei num pequeno banco ali na rua Anfilófilo de Carvalho, onde era o Banco da Bahia, Almirante Barroso, não, ali é Araújo Porto Alegre, em frente ao Ministério da Educação, tinha o Banco da Bahia, atrás tinha um Banco da Produção.
e eu que era um grande credor do Flamengo. Eu entrei, olhei antigamente os bancos tinham a diretoria exposta, os nomes expostos na parede, né? E vi ali Paulo Cos. Falei, Paulinho Cos foi meu colega de colégio. Petrópolis? Não, aqui no Rio. Fui lá. Cheguei lá, né, o doutor Paulo Cos, José, Márcio, isso aqui. Eu vou te apresentar o dono do banco. Ele aqui é um grande rubro-negro. Eu sou torcedor até do Fluminense, mas vou te apresentar. Esse aqui é o cara. E me apresentou ao Armando Carneiro, uma grande figura, viu, Ronaldo? Você, que é um grande rubro-negro, o Armando era uma grande figura. O Armando virou-se para mim, virou-se para o Paulo e falou, Paulo, você precisa apresentar o Márcio àquela pessoa. Leva ele lá. Bom, o Paulo entendeu o que era, marcou uma reunião no Banco Central para mim. E eu já tinha procurado outros bancos, né? Mas estou te contando essa história, estou resumindo aí. Marcaram para mim no Banco Central, que era aqui na praça, ali ao lado, em frente à Candelária. E cheguei lá, eu vou te contar que eu até senti um frio na espinha, sabe? Porque entrei na sala do diretor do Banco Central, era um senhor, provavelmente de ascendência germânica, alemão, de olhos claros, uma fisionomia fechada. Eu cheguei até mesmo, puxa, falar aqui com o diretor do Banco Central. E entrei, pois não, o que o senhor deseja? Falei, bom, eu vim tratar com o senhor um assunto que talvez o senhor possa me ajudar, ou nos ajudar, que é do Flamengo. O assunto é do Flamengo. Ele apertou lá o botão, entrou a secretária dele e falou, Dona Maria, eu não atendo mais ninguém, anote os recados. Era o Ernest Albrecht. Você se sentiu mais confortável? Não, aí na hora que ele falou isso, eu já relaxei. Era o grande Ernest Albrecht, hoje grande benemérito do Flamengo. E o que aconteceu? O Ernest Albrecht era o diretor de fiscalização e mobilização bancária do Banco Central. Era um homem muito, muito, muito competente e poderoso. Então, ele era o banqueiro dos bancos. Não é? Quando o banco precisava, recorria, era o Albrecht. Então, o Albrecht pegava dinheiro dos bancos para o Flamengo. Então, Banco Nacional, ele pegava o dinheiro aqui para o Flamengo. Aí pagava no Banco Safra, pagava o banco, aí no banco, pagava esse, depois pegava daquele. Afinal, o Albrecht é que arranjava os dinheiros para o Flamengo. E então nós formamos nessa época um grupo que se chama o Grupo Forte, que era formado por esses banqueiros, para eles resolverem a questão dos seus créditos no Flamengo e resolverem, portanto, a questão do Flamengo. Isso avançou, tanto que aí o grupo já tinha ampliado, já tinha entrado o Walter Clark e, afinal, para resumir, houve um momento em que resolveram participar diretamente da administração do Flamengo, não participar da política. Resolveram, mais do que eu, todos resolveram participar da administração do Flamengo diretamente e resolveram lançar a candidatura do Armando, exatamente do Armando Carneiro, para presidente do clube. Fizemos uma reunião, fizeram realizar uma reunião. Nessa época eu até não estava frequentando muito essas reuniões, mas me chamaram para uma reunião muito importante, que ia se decidir isso, na casa do Walter Clark. Walter, nessa época, morava numa cobertura ali na Lagoa. Eu fui. Estavam lá todos, não é? Aguardando o André Richer chegar para comunicar a ele que para dar solução no Flamengo era preciso fazer. O André Richer vai e chega com o doutor Hélio Maurício de Souza, que era o presidente. Que chega com o doutor Hélio Maurício de Souza, que era o vice-presidente médico do Flamengo
e que era o candidato dele à presidência do Flamengo. André Richer. Dele, André Richer, à presidência do Flamengo. Olha, foi uma situação realmente constrangedora. Constrangedora e um tanto quanto cômica, porque só faltaram pegar o André Richer e o Hélio Maurício e jogar pela janela. Não é jogar abaixo, jogar... Bom, afinal, e ali se dissolveu o grupo e o Hélio Maurício foi eleito por 2 anos, depois por mais 2, e já estava no final do 3º mandato, quando a situação do Flamengo não melhorava, só piorava. E aí o grupo começou a se reunir novamente. Nós estamos falando de 68. 68 até 74. Você foi eleito em 74. Eu fui eleito em dezembro de 1976. 76. Tá. Estamos aí em meados de 76. Eu fui votar em você pela primeira vez na minha vida como sócio com direito a voto. A pergunta que eu faço, só para situar essa questão, você foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto no Flamengo? Não. Sempre foi eleição direta? Nunca foi eleição direta. Mas eu votei em você. Não, você foi votar em mim, porque tinham 3 eleições no Flamengo naquela época. A primeira eleição era para a Assembleia Geral, sim, a segunda era para os conselhos fiscal, sim, e a terceira eleição era do Conselho Deliberativo para eleger o presidente do clube. Então eu votei numa chapa do Conselho Deliberativo que elegeu a você. Isso. Tá, a eleição direta veio quando? Foi colocada por nós. Por vocês. Quando tá da certo. queda Pela FAF. Pela FAF. Tá. Fomos nós que botamos lá a proibição da reeleição por mais de um mandato, a reeleição para apenas um mandato, e colocamos a eleição direta. Mas eu interrompi, você estava contando a história. O Hélio Maurício, no final... se resolve candidatar pela terceira vez. E você foi contra essa candidatura? Aí o grupo se reuniu e lançou a minha candidatura para a presidência do Flamengo. Aí já era um grupo, já tinha se ampliado, era mais conhecido como Dragão Negro, e acharam que esse nome Dragão Negro, que era um nome famoso, não é, na história do Flamengo, lá com Ari Barroso, todos aqueles os antigos dali da confeitaria torcedores da Colombo. Da Colombo, né? Bom, afinal. E resolvemos, então, para ampliar, criar a Frente Ampla pelo Flamengo. A FAF. Porque aí aceitava o apoio de todos aqueles que estavam lá dentro, que estavam fora, afinal, não fazia uma coisa fechada, né? E assim foi feito, e assim ganhamos a eleição, e tínhamos projetos e programas, alguns dos quais se discute até hoje, não é? E o Flamengo tomou um novo rumo. Um belo dia foi eleito, chegou de manhã para trabalhar no Flamengo como presidente, se sentou na cadeira de presidente. O que você encontrou lá? O que encontrei? Parece que a gente abriu a porta do armário e o armário, não foi o armário que caiu em cima, né? Caiu tudo que estava dentro do armário e o armário também. Por quê? Naquela época, Ronaldo, nós vivíamos num... O clube só tinha uma receita. Você quer voltar? Naquela época, Ronaldo? Quer voltar porque você tossiu? Volta. Naquela época, Ronaldo, o clube só tinha uma receita efetiva. O futebol era a bilheteria. E o clube era a taxa de manutenção dos associados. Que era proibido propaganda em camisa. Mais nada. Não tinha nada disso. Mais nada. Não tinha propaganda em camisa, não tinha marketing, não tinha direitos de imagem, a televisão passava e não pagava nada. Então foi daí que nós começamos. E o que eu encontrei no dia 1º de janeiro de 1977? O Flamengo devia mais de 30 bancos na Praça do Rio de Janeiro. 87% da receita do clube estava penhorada a esses bancos. 87%. E não havia nunca recolhido o imposto de renda na fonte, o INSS, a Previdência, não é? Afinal, era uma situação, um caos. Era um caos. Mas era o Flamengo, não é? Vinha assim da vida inteira, não é?
Vinha se atropelando a si próprio, as cambalhotas. Ô, Ronaldo, acontece que o Flamengo, você foi lá votar em mim, né? Nós estamos falando em dezembro de 76 você foi lá. O Flamengo já era enorme por fora e muito pequeno por dentro. E sempre foi isso. E o Flamengo sempre viveu com muita dificuldade. Nunca teve uma vida fácil. Ô, Márcio, eu quero perguntar a você, o nosso papo não é sobre o time do Flamengo, nem sobre a presidência atual do Flamengo. A nossa conversa é uma conversa institucional. Eu quero perguntar a você o que é que mudou depois de tanto esforço pessoal seu e de tantos amigos e companheiros seus, dentre eles me incluo. Eu tenho 3 grandes orgulhos na minha vida. Primeiro, fui dirigente do Flamengo também numa das suas administrações. Depois disputei uma eleição contra você e perdi. E a terceira, que sou seu amigo, independente de todas essas questões. Eu quero saber de você o que é que mudou no Flamengo de 1977 até o ano de 2016. Já voltamos, não saia daí. Márcio Braga vai contar para você se é que mudou alguma coisa ou se não mudou, ou se mudou. Já voltamos. Voltamos com Márcio Braga, presidente do Flamengo, eterno presidente do Flamengo, diversas vezes, por décadas, dirigiu o Clube de Regatas do Flamengo, enfrentou uma série de dificuldades, solucionou uma porção delas e outras, como nós todos sabemos, são tão pesadas que não se resolvem, talvez nem com o Papai do Céu. Mas vamos continuar conversando com o Márcio, quem sabe a gente chega a uma solução, uma conclusão, e você amanhã, quem sabe também, futuro presidente do Flamengo, pode praticar alguns dos ensinamentos que o Márcio vai deixar colocados aqui e resolver você o problema do Flamengo. Márcio, de 77 até 2016, o que é que não muda no Flamengo? Melhorou, eu acho que melhorou. Evoluiu, como o país evoluiu, o futebol evoluiu. Nós trouxemos várias inovações, não é? Desde aquela época. Não esquecendo que a primeira delas foi fazer a televisão pagar os nossos direitos de imagem. Isso começou em 77. Foi uma guerra. O Walter Clark ajudou nisso? O Walter Clark caiu da TV Globo por causa disso. E você sabe que eu tive um apoio enorme da TV Globo para a minha eleição, não é? Para a nossa eleição, não foi minha pessoal, de todo o grupo. Não é? E tínhamos 2 diretores efetivamente trabalhavam na TV Globo e no Flamengo, que era o Walter Clark e o João Carlos Magaldi. E os 2 homens de confiança do Roberto Marinho. O doutor Roberto Marinho era amigo da minha família lá de Mocidade do Rio de Janeiro, da tia Neném Baruquel, da mamãe. O doutor Roberto autorizou pessoalmente aquele canhão atômico que é a TV Globo, chamadas para a nossa eleição no Flamengo. Foi aquilo que me elegeu, que nós trouxemos muita gente de fora para votar. E quando chega em 15 de novembro de 1977, ia haver um dia feriado nacional, não é? Dia da proclamação aniversário da do Flamengo República, também? Aniversário do Flamengo. Havia um Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Um único jogo no Brasil. E esse jogo ia ser transmitido, a TV educativa entrava com a sua maquinária, filmava o jogo, transmitia, dava o sinal para as demais emissoras. E nós tentamos comercializar o produto, o direito de imagem. Impediram a entrada da televisão. Impedimos a entrada da maquinária da TV educativa. E foi um escândalo, porque não conseguimos comercializar, o jogo ia ser comercializado pelas emissoras de televisão e o Flamengo ia receber 0. Não é? Bom, isso tudo, você sabe, mexer na televisão no Rio de Janeiro, no Brasil. E naquela época ainda, mas era o doutor Roberto Marinho, era tocar no bolso do doutor Roberto. Olha, você não sabe que momento difícil eu vivi ali. Que momento difícil. Porque o doutor Roberto, em razão da amizade com a família, né? Em razão de nos ter ajudado na eleição, tinha uma ascendência sobre a minha pessoa como se fosse um tio, não é? Como se fosse uma pessoa.
Olha o que eu ouvi do Dr. Roberto Ronaldo para retirar a ração. E ele gritava para mim. Vencemos o jogo e fomos jantar, eu com minha mulher, com a Elzinha, o Magaldi com a mulher e mais um casal que não me recordo quem, no Hipopótamos. Estávamos jantando no Hipopótamo, vem o rapaz, o barman, me chamar, doutor Márcio, uma ligação urgente para o senhor. Fui lá, era doutor Roberto. Olha o que eu ouvi, Ronaldo. Doutor Roberto, desculpa, mas não é bem assim, doutor Roberto. Olha, vamos acertar, vamos conversar, amanhã eu vou ao seu encontro. Não converso com pessoa que move ação contra mim, contra as minhas empresas. Você retire a ação. E eu não ia retirar a ação, Ronaldo. E eu não podia retirar a ação, não podia dar o passo para trás, não é? Porque ou era ali ou não ia haver mais solução. Não retirei e ganhamos. Hoje o Flamengo recebe cerca de 190 milhões de reais por ano por seus direitos de imagem. Sem dúvida nenhuma, Márcio, você trouxe uma série de inovações com o teu grupo de trabalho e vocês levaram o Flamengo, o nosso Flamengo, ao Campeonato Mundial de Clubes no ano de 1981. Eu me lembro que, infelizmente, com todos os problemas que você enfrentou, o time não acertava, apesar das grandes contratações que foram feitas. Paulo César Carpegiani, o próprio Cláudio Adão. Nós trouxemos 3 jogadores, Carlos Alberto Torres, Cláudio Adão e o Carpegiani. Que eram espetaculares. É. Depois as coisas evoluíram para outros caminhos. Enfim, então, a pergunta que fica no ar é: o Flamengo de hoje, ele desaprendeu do caminho das vitórias? Bom, não perdeu, Ronaldo. Todas as vezes que eu passei por lá, nós fomos campeões carioca e campeão brasileiro. Então nós não perdemos, não é? Talvez tenhamos perdido uma liderança mais efetiva, uma coisa mais presencial, não é? Mais carnavalesca, mais alegre. Isso eu acho que até perdemos. Mas o Flamengo deixou a desejar. Repare bem, nós tivemos uma sucessão de presidentes muito complicada. Lembra que em 86, quando eu tive que voltar, me reelegi deputado federal constituinte e tive que voltar em 15 dias para a presidência do Flamengo, que a Polícia Federal estava lá dentro do Flamengo no final do mandato do grande benemérito Jorge Elal. Lembra disso? Que período difícil, que momento difícil tivemos ali. Depois disso, e o Hélio assumiu a presidência e, coitado do Hélio, encontrou aquilo em uma situação desesperadora. O Hélio também não aguentou, saiu. Vim eu. Quando eu cheguei em janeiro de 2004, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal, decretando, e o juiz confirmou, consolidou uma posição de que o Flamengo estava insolvente. Decretaram a insolvência do Flamengo. O Flamengo não tinha que vender todos os seus bens para pagar os credores. E ainda ficaria devendo, bem me lembro do número, 139 milhões de reais. Nu com a mão no bolso, devendo 139 milhões de reais. Repara que situações que nós pegamos. Tivemos presidentes irresponsáveis. Me conta uma coisa. Quando você conseguiu, através da justiça e, obviamente, de toda a parafernália que vocês montaram em termos de apoiamento para receber as verbas da televisão, como é que ficou a situação econômico-financeira do Flamengo naquela época? Em dezembro de 80, nós estávamos equilibrados. E tínhamos... O que era equilíbrio no Flamengo? É o Flamengo ter, com as verbas da taxa de manutenção dos sócios
e as escolinhas, né, dos esportes olímpicos, manter o lado social do clube. E o futebol não ter os seus recursos utilizados lá para financiar o clube. E o Flamengo, com as verbas também iniciamos a venda de camisas, não é? Isso também começou em 1977, 78. Os direitos de imagem. Então equilibrou o futebol. E nós fomos campeões, bicampeão, tricampeões, campeão primeiro campeão brasileiro pela primeira vez. E aí eu não podia me reeleger, porque nós colocamos no estatuto que só era permitido uma reeleição, e veio a sucessão e nós fomos campeões. Com a mesma organização, campeão da Libertadores e campeões do mundo. Então, com aquele time formado lá atrás, onde o craque o Flamengo faz em casa. Essa frase é que nós perdemos um pouco o brilho ultimamente. E você entende disso muito bem, que eu sei, Ronaldo. Agora, quero te dizer o seguinte, nesses 40 anos passados que estou no Flamengo, o Flamengo só é forte, e continuo com a mesma frase, quando tem um time basicamente feito em casa. E aí é um enfraquecimento do Flamengo. É que ele não teve mais um time feito em casa. Senão, vamos nos recordar, nessa época nós fomos campeão com um time basicamente, campeões do mundo, feito em casa. Agora, mais recentemente, em 90 e... eu já me... Não importa. Qual é o título que você quer falar? Não, eu quero... O Campeonato Brasileiro de 2009? 92. 2009, qual? 92 fomos campeões, com o Júnior, comandando o time. Quem era presidente? Voltou do Pescara, se não me falha a memória. Era você o presidente. Quem era o presidente? Você. E por que fomos? Porque mandamos embora o técnico, botamos o Carlinhos com os meninos que tinham sido campeões infantis, juvenis e juniores, inclusive da Copinha lá em São Paulo. Nós fomos campeão carioca e campeão brasileiro. Então, essa é a lição. O Flamengo, ele é bem mais forte quando ele tem um time feito em casa. E para terminar isso, porque para mim fica cada dia mais claro isso, você viu a final do jogo da Copa São Paulo, agora, claro há 15 dias atrás? Claro que eu vi. Você viu a maravilha que foi ver o Flamengo, aqueles meninos do Flamengo, enfrentando o poderoso Corinthians, num dia feriado em São Paulo, às 10 da manhã, no Pacaembu. Os meninos dominaram o jogo, tudo contra o Flamengo. E o Flamengo foi campeão. Mais do que tudo contra o Flamengo, gol anulado, mal anulado. Eu não queria... Mas eu falo, gol mal anulado e mais do que isso. Tudo Num armado. determinado momento, a torcida do Corinthians queria encerrar o jogo, melar o jogo, com um negócio de fogo. Isso. E aí o Flamengo acabou chegando lá. Perdendo de 2-0, empatou e ganhou nos pênaltis. Agora, esses meninos, isso aí é que é o Flamengo. Isso aí é o Flamengo que é imbatível. Imbatível. Essa turma aí vai vir agora, vai subir aos poucos e vai tornar o Flamengo novamente no futebol, vai ficar bem. Voltamos com o Márcio Braga, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por 6 oportunidades no Executivo e mais 2 no Deliberativo. Anos e anos lutando para trazer o Flamengo à tona do futebol brasileiro, e não só à tona, mas mais do que isso, na crista da onda do futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, Márcio, você em muitas oportunidades se insurgiu contra a CBF como presidente do Flamengo. Por quê? Está registrado, no outro dia me mostraram isso, agora, recentemente, no ano passado, em 2015, um pronunciamento meu, que fiz como deputado federal, exatamente há 30 anos atrás, dizendo que a corrupção tinha tomado conta do futebol brasileiro. E dizendo ao presidente Otávio Pinto Guimarães, então presidente da CBF, que era nosso amigo, companheiro aqui do Rio de Janeiro, o doutor Otávio era uma grande figura, tinha sido presidente da Federação Carioca de Futebol, era um advogado ilustre do Banco do Brasil. Eu te chamando, dizendo, doutor Otávio, chama a polícia, a situação é muito grave. Isso tudo que eu falei há 30 anos atrás, e não podia descer a detalhes, porque também não tinha as provas,
necessárias para mostrar à sociedade e promover o devido processo legal, está aí. Hoje não preciso provar mais nada. Hoje o FBI fala. Hoje, não é? Eu não sei se vocês se lembram, se você se lembra, Ronaldo, o Flamengo foi o único clube a ir a Zurique e processar a FIFA e ganhar. Nunca houve isso na história. Diziam, nunca um clube foi à FIFA, a Zurique, processar a FIFA, nenhum clube do mundo. Pois é, o Flamengo foi e ganhou. Por que ganhamos? Porque realmente cometeram uma série de iniquidades, uma série de atropelamentos. Eu não quero usar palavras mais fortes, não é? Porque hoje toda a sociedade sabe, e o nosso presidente lá teve que sair pela porta dos fundos, como o presidente da confederação aqui no Rio de Janeiro teve que sumir, porque senão vai preso. Foi preso um, o outro está foragido, o terceiro está escondido. É esta situação que nós denunciamos há 30 anos atrás, que estava ocorrendo, e que agora está aí explícito para toda a sociedade. Então, graças a Deus, isso não aconteceu no Flamengo. Quer dizer, tivemos aquele período trágico do presidente Edmundo Santos Silva, que teve que ser expulso do clube, não é? Pelas trampolinagens que lá fez, não é? Já disse aqui, entraram 80 milhões de dólares, saíram 80 milhões de dólares, deixou uma dívida de 80 milhões de dólares, e uma situação terrível para o Flamengo. Fora isso, o Flamengo você não vê histórias de corrupção no Flamengo, não é? O Flamengo não participou dessas coisas. Afinal, o futebol brasileiro está vivendo hoje um momento dificílimo, não é? Em razão dessa situação. A FIFA também se desmandou, não é? Está aí perdida no tempo e no espaço. É isso. Vamos voltar para o assunto que a gente mais gosta, que é futebol. Você falou aí que craque o Flamengo fazia em casa e voltou a fazer. Quais eram os ingredientes que você usou na tua administração, pelo menos nas duas primeiras gestões suas, para conseguir que essa frase se tornasse verdadeira realidade e que entrasse em campo para fazer gol? Bom, Ronaldo, você sabe, eu sou muito considerado, você mesmo é um admirador que tem tantos outros, não é? Isso tudo me toca profundamente meus sentimentos. Mas eu quero te dizer que sem os companheiros e sem profissionais com que lidamos, eu não seria nada, Ronaldo. Isso não é feito por uma pessoa, é feito por várias pessoas. Por exemplo, essa fábrica de craques lá atrás, quem cunhou a frase craque o Flamengo faz em casa, foi na minha gestão. Eu prestigiei muito, mas quem fez foi um rapaz que lá começou. Quando lá cheguei, era estagiário. Eu ajudei na sua formação com recursos do meu bolso, para ele se formar, para ele fazer o mestrado, que era o professor Isaías Tinoco. E com quem o professor Isaías Tinoco? Está aí, vivo, até hoje. Está no Vasco, infelizmente, está lá no Vasco, né? Que faça bem lá para o Vasco. Qual era a fórmula? Era usarmos aqueles antigos jogadores, né, do Flamengo, como glórias espelho do Flamengo, não, que iam dar o treinamento. Vamos lá nos rememorar? É simples. O Carlinhos. O Carlinhos era técnico de juvenil, depois dos juniores. Fui eu quem trouxe o Carlinhos para ser titular do time profissional, a primeira. O Gilberto, o Paquetá, o Joel, o Dida, o Liminha, o Dionísio. Eu tenho medo de me esquecer, porque são tantos. Arilson. Repara quantos... Muitos deles já faleceram. Muitos deles já faleceram. A fórmula é essa.
é você ter em cada divisão, ter o técnico e ter sempre essa turma antiga. Os ídolos de sempre. Como técnico, como isso, como aquilo, mas forma isto que é eterno no Flamengo, que é uma força incomensurável, meu amigo. E você vê que esses meninos sobem para o time profissional e não sentem o peso da camisa. Entram em campo naturalmente. Se tem a dúvida, olha, acabou agora, há 15 dias atrás, lá no Pacaembu. Enfrentaram todas as adversidades, não é? Enfrentar o Corinthians com tudo armado para ser campeão, não é? Toda a força da propaganda, da publicidade, tudo. Fomos lá e ganhamos. Esses meninos, não pesa a camisa para eles. Pode jogar onde quer que for com a camisa do Flamengo, meu amigo, sai de baixo. Essa é a força do Flamengo. Ô, Márcio Braga, essa vitória do Flamengo contra o Corinthians, no Pacaembu lotado, num dia feriado, essa que você acaba de relatar, memorável. E que nós vimos pela televisão, talvez tenha sido, depois do Campeonato Brasileiro de 2009, a maior vitória que o Flamengo teve. Estou inteiramente de acordo. Márcio, não falta muito tempo para a gente encerrar esse programa, infelizmente. Temos ainda 7 minutos de conversa. Eu quero saber de você, o que é que você espera do Flamengo para o ano de 2016? Eu espero vitórias como a que tivemos com o time de juniores lá em São Paulo. Olha, há muito tempo eu não me emocionava com uma vitória do Flamengo. Eu estava sozinho em casa assistindo o jogo, me emocionei às lágrimas. Até agora eu ainda me emociono, porque não há nada mais bonito do que ver o Flamengo vitorioso, né? E com aquela gana, aquela garra, aquela alegria, aquela competência característica do Flamengo, não é? Há quanto tempo não víamos isso? O que eu espero de 2016 é a continuidade desse clima de vitória e de acerto no futebol do clube. Ô Márcio, se você olhar para trás, 2016, 1977, 76, acho que a tua eleição foi em dezembro de 76. Isso. Você assumiu em 1º de janeiro de 77, isso. 40 anos. Eu tinha 40 anos, então hoje tenho 80. Você tem 80 anos de idade. Eu pergunto a você, qual foi o momento, você não pode chorar, qual foi o momento que mais te emocionou nesses 40 anos dedicados ao Clube de Regatas do Flamengo? Alguma coisa que você nunca mais pode esquecer, nem que você queira. Qual foi o momento mais dramático, pro bem ou pro mal, dessa tua passagem de 40 anos pelo Flamengo? Eu quero te dizer o seguinte, eu tive tantos, que não sou capaz de lembrar. Eu vi esse caso de agora, não? 15 dias atrás, ainda me emociona como se fosse há 40 anos atrás. Foi o gol do Rondinelli. A maior emoção da minha vida foi aquele primeiro campeonato que alcançamos em 78, aquele gol do Rondinelli em cima do Vasco da Gama, o Zico batendo o córner lá pela direita de pé trocado. Faltando 1 minuto para acabar o jogo. Faltando 1 minuto para acabar o jogo. O goleiro do Vasco era o... Eu acho que era o Leão mesmo, hein? Era o Leão. O Leão, o Abel de Beck e o Rondinelli vem por trás. O Flamengo muito acanhado naquele jogo, porque o Vasco era um time forte. E no último minuto os garotos do Flamengo foram lá e decidiram. Não, porque estavam acostumados a ganhar do Vasco, como sempre. Olha, a emoção ali, Ronaldo, foi como se fora uma prise de lança-perfume, uma prise... Eu cheguei a sair do ar de tanta felicidade, de tanta alegria, uma coisa muito forte, uma emoção muito forte. Essa talvez tenha sido a maior emoção da minha vida. No Flamengo... Realmente esse jogo foi alguma coisa de espetacular para nós. Eu me encontrava exatamente atrás do gol, onde o Rondinelli cabeceou e fez o gol. À esquerda da... Porque naquela época era costume dos arquibaldos acompanharem o ataque do Flamengo. E eu acompanhava com os meus companheiros de Maracanã.
para onde o Flamengo atacava, eu ia para lá e sentava nas primeiras fileiras da arquibancada. O Maracanã lotado de uma decisão, era difícil encontrar lugar, tinha que se espremer para poder sentar ali, e realmente aquele gol do Rondinelli foi realmente espetacular, fantástico. Como é que foi trazer o Doval para o Flamengo, Márcio? Não, o Doval, como eu te disse, veio junto com o Tim. Né? Nós fomos conversar com o Roberto Veiga Brito naquele restaurante antigo chamado Ninos, muito famoso ali na... Domingos Ferreira. Domingos Ferreira com Bolívar. Com Bolívar. Com Bolívar. O Zinho, o Celso Bulhões Carvalho da Fonseca, como já disse, muito amigo do... Não confundir com o Zinho ponta esquerda, que também atuou na época que o Márcio Braga presidiu o Flamengo. O Zinho era nosso back na pelada. Nós fomos para trazer o Tim, para ser técnico do Flamengo. E o Tim é que pediu para trazer um jogador. Viria se trouxesse um jogador. E era o Doval. Só para terminar, e o troca-troca com o Fluminense? Troca-troca não fui eu. Mas você lembra disso? Lembro muito bem. O que significou esse troca-troca para a época? Não, essa é a pergunta. Sem sombra de dúvida, Ronaldo, o presidente Francisco Luiz Cavalcante da Cunha Horta, o Chico Horta, é o maior presidente da história do Fluminense. E um dos maiores presidentes do futebol brasileiro. Isso você não tem a menor dúvida. A criatividade dele, a imaginação, a maneira de enfrentar os problemas, o bom humor. Olha, o Horta realmente, que é meu companheiro aqui, desde pelada aqui na praia de Copacabana, é realmente uma grande figura. E foi ele que inventou essa questão do troca-troca, que deu certo. E o Doval foi para o Fluminense. E o Doval foi para o Fluminense, que deu certo, né? Que deu certo. E ele, nesse meio todo, tirou o craque do Corinthians, que era o Rivelino, e trouxe para jogar na máquina tricolor. Né? Então, são todas operações feitas antes da nossa chegada no Flamengo. Porque a partir do momento em que nós, em 77, chegamos no Flamengo, e o Horta ainda teve mais um ano de mandato, realmente aí... Nós não perdemos mais para isso. Aí o resto da história é por conta do Flamengo. Só para esclarecer, o Doval chegou ao Flamengo antes do Márcio Braga ser eleito presidente, num trabalho que o grupo dele, Flamengo Forte, fez para que o nosso querido Veiga Brito, pai do Sérgio Veiga Brito, um dos nossos queridos amigos também, pudesse contar com o Doval e com o Tim, que era o técnico da preferência desse grupo, que era um grupo de apoio político. Márcio, muito obrigado pela tua participação aqui no Menorá na TV mais uma vez. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones do nosso programa de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores, fazendo suas considerações finais. Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Vim aqui com muita alegria. Principalmente falar sobre o Flamengo, para mim é sempre uma satisfação. Não é? E não vou me despedir. Eu vou deixar um desafio aqui para nós dois e para nós todos, e principalmente para os rubro-negros que estão aí do outro lado. Eu acho que nós temos que encetar este ano de 2016 uma campanha para o Flamengo ter um estádio. Eu acho que a grande consolidação do Flamengo agora é resolver o problema do estádio. O centro de treinamento, mal ou bem, está funcionando e vai ser terminado, provavelmente, se não for esse ano, será daqui a algum ano que vem ou outro. Mas o estádio nós temos que conquistá-lo agora. É esse ano que nós temos que partir. E isso não é tarefa para apenas o presidente ou para apenas um pequeno grupo. Isso é uma tarefa que nós temos que levar a uma campanha que envolva toda a nação rubro-negra no sentido de conquistar o nosso estádio. É isso que nós temos que fazer. O grande desafio é esse. O grande desafio que estou lançando é esse. É fazermos isso a partir de agora de 2016. É isso aí.
Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, no domingo que vem, às 9 horas da manhã, pela Band Rio.